Boas, como é que estamos? Portanto, o Sporting venceu a equipa do Vitória por 3-2 e foi mais um jogo, vamos dizer, interessante. Um Sporting que, muito fiel a si mesmo, estava sempre numa perspectiva de jogar bastante, a fazer uma pressão, a fazer aqui uma pressão minimamente alta, ok? O Sporting, como é seu, digamos, apanágio do que é uma tentativa de pressionar a equipa adversária num perfil, uma pressão um bocadinho mais alta, condicionava e tentava condicionar o que era a saída do Vitória e foi recuperando até algumas bolas dentro do meio campo do Vitória. Estava com alguma capacidade de fazer esse mesmo ato de recuperação. Curiosamente, o primeiro gol do Sporting até surge numa perspectiva aqui bastante interessante do que foi um lançamento para Fotis atacando a profundidade, ok? Fazendo este movimento aqui muito interessante de Fotis, porque o Fotis é muito forte aqui neste aspecto, ok? É um jogador que faz este tipo de movimentos muito, muito bem. Nós podemos até de certa forma dizer que o Fotis tem aqui alguns movimentos parecidos a Vitória Ocras no que é os movimentos de ataque à profundidade, por exemplo, comparando com o Soares. Soares é um ponta de lança de diagonais mais curtas, diagonais mais perto da grande área do adversário. O Fotis é um avançado, consegue fazer estas diagonais mais longas, um bocadinho a Ocras, e um avançado que não parece, mas é muito forte fisicamente e consegue muito bem proteger a bola, usando o corpo e depois ganhando vantagem sobre isso nos duelos com o seu direto oponente nesse aspecto. Estamos a falar de um golo, de um bom trabalho individual aqui de Fotis. Acaba a bola por Flávio Gonçalves, o Sporting faz 1-0. Uma das coisas que eu não gostei no jogo do Sporting, mesmo, atenção, eu não vi o jogo com grande atenção, obviamente depois hoje de manhã, aí sim fui rever o jogo e ir ler muito aqui sobre o mesmo. Uma das coisas que eu não gostei muito foi a facilidade com que Benny, no momento com bola, conseguia com alguma facilidade injetar a bola para lá do bloco da equipa do Sporting, certo? O Benny tinha alguma facilidade em encontrar o espaço, ou seja, o Benny tinha muita facilidade em que a bola entrasse aqui nesta zona, ok? O Benny tinha muita facilidade que a bola fizesse isto, neste espaço aqui. Isso foi acontecendo ao longo da primeira parte, com algum ênfase do minuto 25 para a frente, que é quando Altimira leva o cartão amarelo e fica um bocadinho mais preso no que era acompanhamentos, pressões, tentativas de tackles e afins. E o Vitória foi tendo ali alguma chegada a alguns lances do Sporting que acabam por dar origem a alguns remates nesta zona aqui do campo, em que teve o Sporting recorrer, fosse a um médio, fosse a um dos centrais, a interceptar esses remates, porque o Sporting estava com alguma dificuldade a atacar pelo corredor central. Isso foi algo bastante visível no jogo. Outra coisa que eu também não gostei muito na equipa do Sporting teve a ver com o quê? Com a forma como o Sporting, quando está a construir, ok? Quando o Sporting está em fase de construção, vamos por assim, na sua primeira fase de construção, eu não gostei muito de ver isto. Onde era Doumbia que praticamente assumia a primeira fase de construção do Sporting. Eu não gosto de ver o Doumbia nesse registro. Era o Doumbia que quase baixava ao meio dos centrais para construir. Isso para mim não faz sentido. Estamos a retirar o Doumbia daquilo onde ele é forte. Estamos a retirar o Doumbia de uma grande capacidade de chegada à área onde ele tem as suas maiores forças. Um jogador que adora vir preencher estas zonas do campo. Um jogador que adora fazer este tipo de movimentos, mesmo numa fase mais recuada do jogo. Um jogador que adora chegar a estas fases, numa fase do último terço, aparecer muito em zonas de finalização dentro da grande área do adversário. Não faz sentido eu ver o Doumbia mais baixo perto dos centrais para depois ver o Altimira mais à frente. Isso na minha cabeça não faz grande sentido, ok? Não consigo aqui entender o que é que o Rui Borges vê em Doumbia para tentar fazer dele um Morita. Acho que isso não faz grande sentido. Outra coisa que eu também não gostei do Sporting
Viu-se na primeira parte, mas o Sport depois estava a conseguir muito bem explorar, porque o Vitória subia na pressão, o Sport estava a conseguir muito bem explorar o espaço e muitas vezes até a transição. O Sport estava com uma grande distância entre setores. Okay? O Sport estava com uma grande distância no que era o setor ofensivo, o setor de meio campo e o setor defensivo. Isso foi-se vendo ao longo da primeira parte. Mesmo quando o Sporting pressionava mais alto no campo, o Sporting notou-se claramente, neste caso aqui o Sporting não está a pressionar mais alto no campo, está com posse de bola, mas quando o Sporting pressionava mais alto no campo, notou-se muito essa questão do Sporting estar com algumas dificuldades. Até na própria pressão, porque a distância entre setores é demasiado grande. E há aqui uma questão que é, quando uma equipa como o Sporting quer pressionar homem a homem, campo todo, o bloco tem que estar muito bem definido e muito bem junto. Havendo espaço entre o bloco, a partir do momento em que falha uma marcação individual, um jogador chegar atrasado, um timing de pressão, uma zona de pressão, o espaço e a cratera que vai existir entre os setores do bloco vão ser preocupantes e o Sporting pode ser apanhado em contrapé, e isso foi acontecendo na primeira parte sem grande questão de maior. Doumbia, volto a dizer, ver o Doumbia mais baixo perto dos centrais, para mim faz-me muita confusão. É algo que na minha cabeça não faz aqui grande sentido ver Doumbia baixar para a beira dos centrais e Altimira subir uns metros. Isto para mim não faz sentido, para mim é sempre o contrário, ok? E viu-se isto na Reboleira, e viu-se como o Rui Borges quis corrigir isso na Reboleira. Tanto é que ele corrige isso na Reboleira e o Doumbia anda muito mais perto de zonas de definição, e o Sporting de certa forma consegue equilibrar um bocadinho mais o jogo naquele início de segunda parte. Depois foi o que foi, e neste jogo com o Vitória aconteceu exatamente o mesmo. E eu não gostei disso. Destacar, obviamente, Flávio Gonçalves. Todos os tempos do Sporting passam por Flávio Gonçalves. O que ele faz no segundo golo, a forma como ele recebe, temporiza, levanta a cabeça e mete a bola em Geni, potencia a entrada no 1 para 1 de Geni. Okay? O Flávio Gonçalves tem essa capacidade. Bom trabalho aqui de Geni individualmente. Eu acho que o Sporting, quando está a sair a construir baixo com Maxi e com Vaianidis, tem aqui algumas dificuldades, sobretudo pelo lado de Vaianidis, porque quando é Fresneda, consegue estar assim ou estar assim e ter qualidade a sair. Vaianidis já tem muito mais dificuldade. Vaianidis é um lateral que na saída de bola é para dar largura, o extremo do seu lado vem dentro ou o 10 vem dentro, e depois Vaianidis projeta-se no corredor. Vaianidis tem um bocado mais dificuldades quando tem que vir para as zonas interiores ou quando está a receber tão baixo na primeira fase de construção. Eduardo Quaresma teve péssimo com bola, péssimo. Não é que seja panágio de Eduardo Quaresma, é um central muito mais de progressão com bola a sair de trás do que injetar a bola no corredor, no bloco e pelo corredor central do adversário. Para isso, há a questão de Inácio e de Doumbia, e o Inácio está numa forma lastimável, não acertou um passe. Maxi também teve demasiado errático nesse aspecto, e isto não ajuda um Sporting que está com dificuldades, e nota-se que a equipa, ao mínimo desaire em termos de jogo, ao mínima contratempo, vamos por assim, em termos de jogo, sente-se logo. O Sport entra pessimamente mal na segunda parte. Assim que o Vitória marca, e já teve a ameaçar ali num outro momento, notou-se claramente uma equipa do Sporting a tremer por todo o lado, ok? A tremer por todo o lado, e isso ficou bastante patente e visível. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Certo que o Sporting lá fez por merecer, sobretudo o 2-0 ao intervalo, em que o Sporting, volta a dizer, onde teve forte foi no ataque ao espaço, foi na forma como aproveitou muito bem o Vitória pressionar, foi na forma como o Sporting depois aproveitou muito bem o espaço, a transição ofensiva, e conseguiu fazer 2 golos. Não teve o caudal ofensivo, teve com o Estrela, mas conseguiu aproveitar aquilo que teve. Mesmo vindo o 3-0 depois num remate de meia distância, muito bom remate de Altimira. Fala aqui um bocadinho de Zalazar. Zalazar, ao contrário de Trincão, é um jogador também, ao contrário, mais ou menos. O Zalazar vai muito partir, em termos ofensivos, do corredor central e procurar muito isto. Se vocês forem às minhas redes sociais, há lá um vídeo que eu falo da dinâmica Zalazar, Geni e Vaianidis no corredor direito. O Zalazar vai passar a maior parte do tempo por estas zonas. Não quer dizer que ele não venha para estas zonas daqui, mas ele vai procurar muito o que é isto. Ele procura muita largura e verticalidade pelo corredor. Não, e quando vem ao corredor central é muito mais um jogador de explosão, de ataque ao espaço e de finalização, do que definir, do que acalmar como era Trincão. Ok? E nesse registro é muito importante ter Flávio do lado oposto, porque o Flávio, quando vem para o corredor central, dá esse controle e esse controlar de momento com bola, em que Zalazar quer mais esticar o jogo e Flávio consegue gerir um bocadinho mais. E acho que tem que haver aqui uma grande coesão, uma grande sinergia, tendo em conta que o jogador que te pode dar isso é o extremo, do lado esquerdo,
e não o teu 10, porque o Zalazar é um 10 que não é 10. Porque o Trincão era um 10. O Zalazar é um 10 explosivo. Se quiserem pôr assim, o Trincão é um 10 de pensar o jogo. Vamos pôr dessa forma. E depois, Zalazar, estando algo errático naquilo que ele melhor faz, desaparece um bocadinho mais do jogo e tem mais dificuldades em que o Sport tenha alguém que pegue no jogo. Pegando nisto, vou bater na questão do Doumbia quererem fazer do Doumbia um 8, que era uma horita, que o Doumbia não é esse aspecto. Portanto, o Sporting precisa aqui ainda de limar aquilo que é ainda algumas dinâmicas e energias dos jogadores, porque estamos com muito perfil de jogador no espaço, de jogador em 1 para 1, de jogador de verticalidade, e falta alguém que pense o jogo. Doumbia não vai ser esse médio, Flávio pode ser esse jogador vindo para mais zonas interiores, em que Zalazar depois pode abrir mais um bocadinho no corredor direito, mas depois há a questão também de Jani, que é muito um jogador de 1 para 1, de verticalidade, de largura, de ir para cima, certo? Onde acaba por ter mais também dificuldades aqui nesse mesmo campo, ok? Nesse mesmo campo. Portanto, temos aqui algumas incoerências, vamos pôr assim, no Sporting. E depois vem a segunda parte, onde, para mim, o que foi incrível na segunda parte, e podemos manter isto deste lado, ok? Que foi digamos, um Vitória a pressionar bem mais alto, ok? O Vitória acaba por tirar o Nogueira, acaba por tirar o Camará para meter Miguel Nogueira, correto? Para meter Miguel Nogueira. E exatamente. Pá, mas vamos manter aqui os jogadores, aqui mais do que os jogadores, vocês vão entender aqui a questão que tem a ver com posicionamentos. Okay, meteu o Strata no lugar do Maga e meteu o Dosset no lugar do Benny. Benny teve muita facilidade na primeira parte em encontrar a bola no corredor dentro do bloco, como eu disse, do Sporting. Na segunda parte, para lá da tremideira que houve na primeira parte com o Rui Silva e de alguma tranquilidade centrais, o Rui Silva está num momento de forma horrível, péssimo. Não tem confiança nenhuma em qualquer ação que faz, seja saídas, defesa a remates, mesmo na circulação de bola. E na segunda parte, eu sei que o Sporting atacou nesta baliza, ok, mas vocês percebem perfeitamente o que eu quero dizer. Na segunda parte, o Vitória pressionava mais alto e o Sporting não tinha capacidade de sair. O Sporting não acertava 2 passos. O Sporting perdia bolas pelo corredor central, perdia bolas pelo corredor lateral e o Vitória foi ganhando bolas dentro ainda do meio campo defensivo do Sporting 1, 2, 3, 4 vezes, com grande facilidade. Rui Silva com uma tremideira gigante, Inácio com uma tremideira gigante, e o Vitória ia ameaçando, e qualquer pessoa que estava no estádio pensava, no estádio a ver em casa, e pensava assim, isto mais de mais minuto, menos minutos, vai sair um gol do Vitória. Dito e feito. E foi novamente por onde? Corredor central. Samu. O Sporting permitia, e depois há aqui uma questão que é, voltamos ao mesmo. O Sporting pressionava muito alto, ok? A saída, certo? Imagina o Vitória está aqui com bola, vamos meter aqui o Vitória a sair da sua grande área, ok? O Sporting estava assim, mas depois tinha um problema, que é, o Sporting estava assim, mas depois tinha tipo isto. Ok? A distância do bloco era gigante, ok? Era gigante. Gigante. O espaço que existia aqui era gigante. Depois o Vitória saiu com grande tranquilidade. O Sporting, obviamente, tinha que fazer o quê? Oi, guarda-redes não conta. Tinha que fazer o quê? Refazer isto, né? Recuar para dentro do seu último terço. E já estava com jogadores a aparecer aqui pelo corredor, nas costas da linha média do Sporting. E depois há aqui outra coisa. O Doumbia baixando, como às vezes baixava para 8, depois entendo que ir mais à frente pressionar. Altimira tem uma questão. Altimira é um jogador, tem um grande raio de ação, mas para já não tem uma grande velocidade de deslocação nesse raio de ação. É muito mais de posicionamento de correr atrás. E quando o Sporting é apanhado em contrapé, quando o Sporting tem crateras no corredor central, nós vemos um Altimira com algumas dificuldades nesse deslocamento. E o Sporting é muitas vezes apanhado em contrapé pelo corredor central, onde tem que se recorrer aos defesas centrais e aos alas a fechar dentro para tentar impedir o aparecimento de algum jogador finalizar. Se vocês forem ver o gol do Samu ao minuto 66, é exatamente isso. O Samu remata mais ou menos nesta zona com uma vontade gigante. E Rui Silva até me parece que podia ter feito algo mais no lance. E a partir do momento em que surge o 3-1, é uma tremideira gigante. E o 2-1 é um Zalazar que perde a bola neste corredor aqui. Novamente o Sporting a sair baixo e com muitas dificuldades a sair baixo. Muitas dificuldades. Zalazar vem aqui buscar a bola, perde a bola, sai um cruzamento de Miguel Nogueira, na era Camará, e Nedói a ganhar. E depois outra coisa. O Sport teve muitas dificuldades com os centrais a ganhar duelos físicos, a ganhar duelos aéreos.
e isso estava patente no início da segunda parte. Veio o 3-1 ao minuto 66, veio o 3-1 ao minuto 68, ainda mais patente ficou. E depois uma coisa que a mim me faz uma confusão gigante. Estatística. Segunda parte. O Sport não tem um remate à baliza, não tem uma grande oportunidade. Para terem uma ideia, o Sporting fez 239 passos na segunda parte. O Vitória fez 170. É muito perto. É muito perto. O Sporting nunca teve controle do jogo na segunda parte. E este perfil que o Sporting tem de jogadores, muitas vezes, entra muito num campo de é muito futebol rock and roll. É, ok, estou a ganhar 3-0, tu não tens o jogo controlado. Fazia todo o sentido do Sporting na segunda parte. Até o Vitória ter alguma posse de bola. Estás a ganhar 3-0. Tens Fotis em campo, tens Dumbiá em campo, tens Geni em campo, tens Salazar em campo. Baixas, mesmo que baixares, não é uma questão de baixar o bloco, podes estar com um bloco médio, ok? Podes estar com um bloco médio, podes estar com a tua linha defensiva mais ou menos aqui, certo? O Vitória tem alguma bola, ok. O Vitória tem bola onde eu consinto que ele possam ter bola. E depois exploro, cada vez que o Vitória perder a bola, exploro o espaço que os jogadores têm. O Sporting não faz isso. O Sporting parece estar sempre a querer jogar aqui. E depois expõe-se porque depois não tem controle a jogar aqui. Não teve na primeira parte, estava a vencer 3-0, e assim, a partir do momento em que surge o 3-1, vêm os fantasmas todos e mais alguns de tudo e um par de botas já desta época, e o Sporting nunca teve controle no jogo. O Sporting só começa a ter controle no jogo quando ao minuto 66 entrou Soares, por Flávio Gonçalves, porque o Soares foi para a questão de... Esteve ali a jogar perto, o Fotos desceu mais um bocadinho, o Soares foi ao centro, e depois quando ao minuto 83 entrou o Fresneda por lesão por Vaianides, porque o Fresneda deu muito mais capacidade de bola de saída do Sporting, quer mais baixo, quer na largura, quer por dentro, e Soares baixou muitas vezes no terreno para vir dar uma linha de passe aqui. Portanto, os problemas do passado continuam no Sporting. Dificuldade a gerir tempos de jogo, dificuldade a gerir jogo, dificuldade a impedir que o adversário acredite que possa entrar no jogo. É que o Vitória não criou grande coisa na primeira parte, apesar destes lances que eu disse, mas sempre ficou a acreditar que tinha facilidade em chegar lá. E na segunda parte isso continuou. Portanto, terminando, corredor central do Sporting, crateras autênticas gigantes, via verdes completas, sobretudo porquê? Porque o Sporting pressionava muito alto, mas estava a pressionar de forma com timings errados e com zonas de pressões erradas, e a distância dentro do bloco era gigante. Okay? O Sporting tinha jogadores, não quer dizer que fosse assim, mas para vocês terem aqui uma ideia, o Sporting tinha jogadores assim, ok? E depois a linha média estava aqui. Isto não pode acontecer. Porque depois a linha média chegava tarde, porque a bola entrava, por exemplo, aqui num jogador, certo? Do Vitória, a linha média fazia isto, de repente a linha defensiva vinha aqui, então, vinha aqui a linha defensiva, vamos imaginar, os médios chegavam tarde, já a bola entrou aqui e alguém do Vitória, não liga o nome do jogador ou o jogador que quer, entra aqui, o Sporting depois já tem estes jogadores todos a fazer isto. E um espaço gigante pelo corredor central. Portanto, o Sporting venceu, que é o principal, e trabalhar em cima de vitórias é sempre o principal, e é sempre o melhor caminho para se melhorar as coisas, mas teve uma dificuldade imensa, imensa, imensa em conseguir controlar o jogo. E depois teve jogadores abaixo do espectáculo, Quaresma, Inácio, Salazar, Maxi. Pá, os focos para mim dos jogos individuais, Fotis e Flávio Gonçalves, claramente. Gostei do jogo de Vaianides, novamente dificuldades no momento de construção baixa, mas faz parte. Rui Silva está num momento de forma também lastimável. Venceu-se, que é o principal, a primeira vitória. O Sport agora vai jogar novamente em casa. E esqueçam quem achar que vai ser um jogo fácil, porque vai ser com o Alverca, e quem viu o Porto Alverca sabe o que eu quero dizer. E o que fica patente aqui é que esta equipa treme por todo lado ao primeiro de sabor no jogo. E isso é um sinal muito, 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 muito preocupante. O Sporting a vencer 3-0, o Vitória estava na primeira parte com imensa facilidade em encontrar bolas dentro do bloco. Isso é preocupante, muito preocupante mesmo. Muitos aspectos a corrigir. Rui Borges, com demasiadas respostas QB na conferência de imprensa, novamente com medo de falar as coisas como têm que ser faladas. Venha de o jogo com o Alverca.